Senhoras e senhores, tenho o prazer de entrevistar o monstro. Finalmente, Thiago Silva, obrigado por falar com a TNT Esportes Brasil. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar já no início da entrevista. Primeira vez que o Porto me disponibiliza no museu para entrevistar um jogador, eu vivo cá há 13 anos, hein? É a tua importância, bicho. Obrigado, viu, por falar com a gente. Obrigado. Prazer é meu de estar aqui contigo, num ambiente tão agradável, inspirador, né? E fico feliz de estarmos juntos aqui mais uma vez. Você fez a visita, obviamente, no museu, o pessoal do portal me contando. O que você achou mais impressionante aqui? Porque esse é um dos museus que o pessoal mais fala bem na Europa, né? É muito bem montado, tem toda uma mística, uma aura portista. O que você gostou mais aqui? Cara, não é brincadeira. Tá arrepiado? É uma história ímpar que eu, particularmente, eu vou confessar que eu não esperava ver tudo que eu vi aqui, assim, sabe? E não é da boca para fora, é real, é real. E tá fazendo essa entrevista nesse ambiente aqui traz, assim, uma responsabilidade maior dentro da nossa temporada, enfim. Espero que no final da temporada, a gente possa trazer mais alguns troféus para cá. São mais 3 que vocês estão brigando aí, mais né? 3. Já vamos falar disso. Mas antes, eu queria te perguntar e abrir a entrevista perguntando se você, depois que voltou do Chelsea para o Brasil, imaginava que você voltaria a jogar no alto nível do futebol europeu. Você pensava nisso ou foi uma coisa que foi acontecendo? Não esperava. Na verdade, o meu pensamento da volta ao Brasil seria para encerrar minha carreira, né? Obviamente de fazer uma super temporada com o Fluminense, de tentar ganhar títulos, enfim. Cheguei num momento que o clube estava passando por uma dificuldade grande, né? Na hora que eu estreio, tá na zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E aí o primeiro ano não foi tão agradável assim, passamos algumas dificuldades. O segundo, melhor. E aí o pensamento seria encerrar ali no final do contrato a minha carreira como jogador. Mas você sabe, né? O futebol, eu sou tão apaixonado por ele, por isso que eu faço até hoje, com 41 anos, e procuro me dedicar ao máximo. E você vai vendo que está tendo condição de seguir, você vai indo. E o fato de eu ter voltado para a Europa, para um grande clube, que é esse que a gente está conhecendo a história, foi motivo de estar também longe da minha família. Isso, com certeza, fez com que eu tomasse a decisão de voltar. Mas quando eu fui para o Brasil, a primeira opção seria o Fluminense, meu último clube como atleta profissional. Mas aí as coisas foram mudando, foram acontecendo coisas diferentes, que fez com que a gente tomasse uma outra atitude, né, para esse final de carreira. A gente já vai falar mais sobre o Fluminense, tem um bloquinho separado sobre isso, mas você falou de longevidade aí, né? E como as coisas vão fluindo, vão acontecendo, você vai tomando as tuas decisões. Você tem na tua cabeça quando você vai pendurar as chuteiras ou isso ainda não pode ser definido para já? Eu, na verdade, vou vivendo dia após dia, né? Uhum. Tanto que quando passa algum jogo eu falo, menos um. Porque eu sei que está aproximando. Agora, dizer para você que eu vou parar tal dia, eu não consigo te dizer. Eu procuro viver dia após dia as minhas sensações, as minhas alegrias, frustrações. E aí, o dia que tiver que ser anunciado, vai ser anunciado, acredito que de um dia para o outro, assim, não vai ser muito pensado, vou terminar daqui a 6 meses. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Vai dar aquele clique. Exato. E você vai saber que é a hora. Exato. Longevidade ainda, eu entrevistei há mais ou menos uns 5 anos o Pepe aqui. Uhum. E tava jogando Champions, enfim, também é mais ou menos da tua idade, né? Exato. E aí eu perguntei para ele, qual que é o segredo, Pepe, da tua longevidade? Ele falou que era a rapadura da mãe. Acho que eu vi essa entrevista. Ele falou que era a rapadura da mãe. Qual que é o segredo da longevidade do Thiago Silva?
Tem alguma comida ou não? Cara, É mais a preparação? Não, acho que não tem tanta comida assim, não. Depois de mais experiente, obviamente, eu passei a me alimentar melhor. E tá ajudando, né, nesse final de carreira. Mas eu acredito que é um conjunto de tudo, né, cara? Da sua preparação, da alimentação, dos seus cuidados. Eu sempre tive muito cuidado com o meu corpo. Apesar de comer muita besteira no início, você mudou, jovem, né? Eu vi uma entrevista tua que você falou que você mudou, comia muita bolacha. Mudei muita coisa. Eu acordava de madrugada, comia um pacote de biscoito e um copo de refrigerante, por exemplo, né? Isso com quantos anos? Isso de 20 a 24. Eu cheguei no Milan com um pouco disso também. Ah, é? Se você olha algumas fotos minhas no Milan, você vê que meu rosto está um pouco redondinho. Hoje, eu sou mais seco do que da época do Milan, por exemplo. Sim. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa que fez com que eu chegasse com 41 anos jogando em alto nível. Isso me enche de orgulho porque não é fácil. A gente passa por cada situações para estar bem, né, e fazer o que a gente ama fazer da melhor maneira possível, mas não é fácil, não. É uma tendência, Thiago, você vê assim, o Pepe, você, o Modric, outros jogadores que passaram dos 40 ainda estão jogando em alto nível. Você vê isso uma tendência no futebol, daquilo que você estuda, pela evolução, de repente, da fisiologia, das paradas? Como é que você vê isso? Você acha que cada vez mais a gente vai ver atletas com mais de 40 em alto nível? Com toda certeza. Eu acredito que um tempo para trás se tinha muitos apenas jogadores de futebol. Hoje você vê atletas de futebol, muito mais do que antigamente, por causa dessa evolução toda. Hoje a gente tem conhecimento de várias coisas que lá atrás eles não tinham. Então, faziam com que eles acabassem a carreira um pouco antes do normal, né? E aí você vê um pouco mais para trás o Zé Roberto jogando em alto nível. Eu cheguei no Milan, o Maldini tinha 40 anos já, estava nos últimos meses ali, mas você via que estava jogando em alto nível, né? E você vê que essa tendência ela vai aumentando. Hoje os jogadores têm nutricionista em casa, pessoal, tem chefe de cozinha, tem um preparador físico, tem fisioterapeuta. Então isso faz com que a sua carreira ela aumente, né? E obviamente com os conhecimentos que esses profissionais têm em dar para o atleta faz com que a carreira do atleta fique um pouco maior do que uns 10 anos atrás, podemos dizer. Eu acho que você faz isso pelos mais jovens hoje, né? Você deve dar um monte de dicas e conselhos. Mas quem que foi o cara mais velho, assim, o teu mentor ou alguns mentores que você teve que te fizeram ter essa percepção? Você falou do Maldini, talvez? Sim. Assim, o meu mentor, ele foi meu mentor sem saber, na verdade, que foi o Maldini, né? Até o Cadu que está aqui comigo, quando eu chego no Milan, a gente fica um mês lá na cidade, conhecendo, porque eu fiquei 6 meses sem jogar, né? Sim. Era o Ancelotti, o treinador, e a cota de extracomunitário estava preenchida, eu fiquei 6 meses sem jogar. E o Carlos, o Ancelotti, falou para que se eu pudesse ir em todos os jogos do Milan, em casa e fora, para poder acompanhar esses últimos 6 meses do Maldini. E aí eu vi o quanto esse cara ele era extraordinário. Não só como jogador, mas como pessoa, na preparação. Porque um cara, há 10 anos, 15 anos atrás, não chegava a 41 anos por acaso. Tinha que fazer alguma coisa. O segredo dele eu via todos os dias, nos treinamentos, nas preparações de treino, nas preparações de jogos, enfim. E o Ancelotti falou, cara, olha esse cara. Só olha ele, eu não vou te falar mais nada. E isso fez com que eu fosse pegando algumas coisas, sabe? Não que ele fosse me passando, porque eu costumo falar de legado, né? O legado, você deixa o legado. Sim. Pega quem quer. Você não pode impor para a pessoa, toma aqui. Não é assim que... Então, foi dessa maneira que ele fez comigo. Fazia as coisas e eu olhava, cara. Nunca chegou para falar para você? Não, até porque eu não falava italiano. E tinha aquele... Não medo, mas aquele respeito que me distanciava dele. Do ídolo, né? E aí fui pegando algumas coisas, inexperiente ainda, umas
passou pela minha juventude, mas hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto esse cara foi importante para mim. E na sequência, eu pego o professor na prática, que é o Nesta. Então, o aprendizado que eu tive no Milan com esses dois caras aí foi fenomenal. Falando um pouquinho de contexto de Porto, e a gente está falando de idade, chega a ser estranho um pouquinho para você ter um treinador de 36 anos, pô? Farioli, vocês brincam disso? Não, na verdade, só teve uma logo no início, né, na primeira reunião nossa por vídeo, que eu fiquei sabendo, eu não sabia que ele era mais jovem do que eu. E aí surgiu esse comentário de 36 anos para 41, treinador mais jovem, o que eu achava. E eu, sinceramente, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, né? É a mistura de sentimento, nunca tinha passado por isso, mas eu tô super feliz com o trabalho que a gente vem fazendo, com o que ele vem fazendo. É um cara que tem uma energia incrível, assim, sabe? E sabe muita coisa. Sabe muita coisa. Com 36 anos, mais jovem do que eu e tenho certeza que terá uma história linda no futebol como treinador. Você já teve vários na tua carreira, né? Você falou do Ancelotti, mas Thomas Tuchel, sim, enfim. É difícil até enumerar e de tanto sucesso, mas quando você fala do Farioli, assim, aqui como quando ele chegou, muita gente falou isso, é meio um gêniozinho, e um cara à frente da idade dele, por só ter 36 anos. Você enxerga isso também? O que você olha e vê? Esse cara realmente é diferente. Cara, no dia a dia, na preparação das coisas, é como você falou, eu já tive bons exemplos na minha carreira, né, como treinadores, e treinadores vencedores, assim. E você pega um cara de 36 anos que consegue trazer numa semana vídeo, preparação, treino e a parte mental do jogo em si, sabe? Uhum. E não é de uma coisa aleatória. Vou fazer aqui porque a gente vai enfrentar o fulano. Vamos fazer ali porque o fulano do jogo passado fez isso. Não. É tudo daquele específico adversário. A preparação na semana é muito boa. A reunião pré-jogo é boa. Os treinamentos são bons. A energia é incrível, assim, não só dele, mas do staff todo. O Porto em si é uma família, né? Uhum. E quando eu cheguei, eu encontrei esse lado familiar, assim. E a gente tem um super comandante na frente, com tão pouca idade, mas com experiência aí vasta para fazer uma carreira incrível na Europa. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer cedo ou mais tarde. Já está acontecendo no Porto, né? E espero que nesse ano a gente possa ter sucesso junto, para que possa ser o início de grandes títulos e grandes temporadas na vida dele. Perguntar a tua estreia. Você já chegou e jogou um Porto e Benfica, só isso, né? E aí, cara, conversando com portistas, torcedores, amigos, enfim, o pessoal falou, o que mais me impressionou foi a calma que o Thiago Silva jogou aquele jogo. Eu tava nervoso, hein? É isso que eu ia te perguntar. Os caras acharam que você estava calmo. Como é que foi para você já chegar e jogar um Porto e Benfica? Assim, tava um pouco nervoso, assim, pela responsabilidade, pelo clássico em si, por ser o meu primeiro jogo. E uma coisa que eu acho que mas muita gente não sabe. Eu fiz apenas 6 treinamentos. Eu estava de férias no Rio de Janeiro. Obviamente, como eu sou um cara que não gosto de ficar parado as minhas férias todas, você foi fazendo coisas. Eu tive que fazer algumas coisas porque eu não sabia para onde eu ia, como que eu ia chegar nesse lugar. Então a minha preparação já foi na minha cabeça e, obviamente, esse pouco tempo de férias, eu fiquei 15 a 16 dias, 11 sem fazer nada, porque o desgaste do futebol brasileiro do final da temporada estava muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tinha, de alguma forma, me preparar.
Eu comecei a fazer academia, corria, bicicleta, futevôlei, que eu amo fazer. E aí eu chego aqui, faço a apresentação, a gente vai para o Algarve, 5 dias lá, no 6º a gente volta, no 7º ou 8º tem um jogo. Falei, cara... E Porto e Benfica, Porto né? e Benfica não era qualquer jogo, sabe? Uhum. Mas, de repente, isso tenha me preparado psicologicamente. De falar, cara, é o primeiro jogo, não estou bem treinado, mas é um Porto e Benfica. Eu preciso dar uma resposta. Sim. De repente, não fisicamente, mas de repente, taticamente, de ajudar, de comunicar, enfim. Que era o teu cartão de visitas, né? Exatamente. Você iria ser julgado a quarta potência. E ninguém ia falar que eu só tinha 6 dias de treino. Sim. Eu tinha que mostrar que eu tivesse treinado uns 30 dias antes. Essa foi a minha preocupação e por isso o nervosismo do jogo. Uhum. Apesar das pessoas acharem que eu estava bastante calmo. Mas pelo menos pareceu. Mas é isso que a gente procura passar, um pouco mais de tranquilidade pela nossa experiência. Terminou o jogo, você Aí o caminhão de brita caiu. sai de cima, né? Aí saiu, senti um pouquinho de cãibra no final do jogo, mas o resultado final trouxe um alívio assim, mental para mim muito grande, de chegar e de mostrar esse cartão de visita que você falou. Vocês estão brigando por 3 frentes, ainda falando de contexto de Porto. É sempre uma dificuldade a mais, até porque vocês perderam centroavantes, jogadores importantes, questão de lesão. Mas você acha que dá para brigar por essa tríplice coroa? Acho que é uma realidade assim que vocês trabalham, que vocês se cobram dentro do grupo Europa League, né? Liga Europa, Campeonato Português e Taça. Assim, eu pensando bem friamente na história, faz com que a gente esteja na frente desses tantos troféus aqui, faz com que em todos os jogos que a gente a gente sinta essa responsabilidade de vencer. Porém, a Europa League é um caso à parte, porque eu acredito que principalmente nessa temporada tem grandes clubes e nessa divisão que acabou de cair, a gente está num lado considerado o pior deles. Isso não quer dizer que você não possa ou não chegar. Tem uma inglesada no caminho. Exato. E eu joguei na Inglaterra, eu sei mais ou menos, né, esse cenário. Porém, cara, super confiante no nosso time, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que eles fizeram na metade dessa temporada. O campeonato é a prioridade. A Copa, por se jogar em casa um segundo jogo, é uma responsabilidade também que a gente tem que tentar atingir de todas as maneiras. A Europa League a gente vai a passo, adversário após adversário. Agora, frente do Stuttgart, eu vi o jogo. É um adversário muito difícil, muito complicado, alemão. Top 4 de Bundesliga. Exatamente. Então, uma temporada incrível que eles vêm fazendo. Manter os nossos pés no chão, continuar trabalhando e pensar jogo a jogo, treino após treino. A gente perdeu 2 grandes atletas no nosso ataque, enfim, tentando de alguma forma, e o Mister está tentando encontrar um substituto para que possa, né, encontrar um entrosamento o mais rápido possível, já que não vinham jogando tanto tempo. O Memphis acabou de chegar, o Dennis não jogava há muito tempo, enfim. Então a gente está nesse embate aí de encontrar o melhor cenário para que a gente possa entregar tudo que a gente pode nessas 3 competições. São 3 que você não tem, né? São 3 que eu não tenho. É que você, daqui a pouco a gente vai falar dos teus títulos, mas pô, você tem muita coisa. São 3 que você não tem. São 3 que eu não tenho. A Europa League, por exemplo, vai ser meu primeiro ano. Eu nunca joguei Europa League. Nunca jogou, né? É verdade. É o Homem Champions. Não, mas a Europa League tem seu valor, inclusive aqui. Quem sabe? Com tradição, né? Há 15 anos estavam vencendo em Dublin. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma que eu estava curioso. Tá? Casemiro está terminando o contrato agora dele com o Manchester United, né? Não sei qual vai ser o futuro. Dá para dar uma ligada para, de repente, ter um Casemiro e Thiago Silva na próxima temporada do Porto?
Cara, o Casão é um cara especial, né? Carreira vitoriosa. E eu acredito que a passagem dele aqui foi muito boa, apesar de não ter sido tanto tempo assim. Mas foi lindo de ver o Casão aqui, o Alexandro, o Danilo, enfim, o Hulk, a história do Hulk aqui nesse museu é incrível. Enfim, mas ter o Casão do lado é muito melhor do que ter contra, né? Então a mensagenzinha a gente manda, e aí, Casão, vamos, não vamos? Vamos estar junto de novo? Enfim, com certeza seria um sonho jogar novamente com o Casemiro na frente da zaga, correndo, dando aqueles carrinhos loucos e protegendo a zaga, que é o que ele sabe fazer. Se depender do Thiago Silva, essa dupla... Já está assinado. Olha aí, ó. Alô, Casemiro, hein? Alô, Casemiro. Estamos te esperando aqui na Cidade Invicta. Esses cortes aí, Casão. Deixa eu entrar no assunto Fluminense, cara. Você falou um pouquinho aí, mas eu queria aprofundar contigo. Acho que é uma percepção um pouco da torcida. Eu conversei com algumas pessoas também antes de vir fazer esse papo contigo, de que você saiu de uma forma muito repentina para o torcedor. Uhum. Né? E gerou-se uma certa mágoa em algumas pessoas. O torcedor queria, te idolatra, né? O torcedor queria que você ficasse até o final do teu contrato, esperava isso. Mas eu queria te ouvir, assim, o que de fato aconteceu, se foi dessa forma repentina, e se você, de alguma maneira, talvez tinha que ter antecipado um pouquinho essa comunicação para ter esse contato mais próximo do torcedor, se você sentiu isso também deles, cara. Não, assim, para esclarecer tudo isso, né? Eu, como torcedor do Fluminense, se tivesse uma situação assim também, eu lá como torcedor na arquibancada também ficaria realmente chateado, porque é um ídolo, um cara que eu gosto, não quero que ele vá embora do meu clube. Ficou tanto tempo longe, né? Então eu entendo um pouco dessa decepção, dessa tristeza por parte do torcedor. De repente poderia ter sido comunicado antes essa decisão. E eu quero que as pessoas saibam, principalmente o torcedor tricolor, que a decisão não foi após a derrota para o Vasco. Não foi ali em dezembro. Não foi 14 de dezembro que eu tomei a decisão. Ali foi o dia que eu comuniquei aos atletas. Porque eu não tinha falado para os atletas ainda. Mas a diretoria do Fluminense já sabia. A diretoria já sabia. Eu tomei a minha decisão final de setembro, início de outubro. Ok. E essa minha decisão foi passada ao clube. Por quê? Porque na minha cabeça, como atleta, eu sabia que ia causar tudo isso que aconteceu. Mas o meu primeiro pensamento foi no Fluminense Futebol Clube. Né? Logicamente, depois da minha decisão de vir para próximo da minha família, foi o Fluminense. Por que a decisão de comunicar em outubro? Para eles terem tempo de procurar outro atleta. Então a diretoria já sabia? Já sabia. Ok. Tentaram fazer de tudo, fizeram de tudo para que eu pudesse mudar a minha decisão, mas já estava decidido. Fizeram de tudo. Na última semana conversaram de novo, mas eu já estava decidido a sair. Mas essa decisão foi no início de outubro. Eles já sabiam. Eu falei, eu quero que vocês procurem um outro atleta. Estou dando tempo para vocês porque eu já tomei a minha decisão. Vou jogar até o último jogo que tiver que jogar, da melhor maneira possível, me doando, como eu sempre fiz em todos os clubes, principalmente o meu de coração. Eu vou estar lá. Mas a minha decisão é essa. Então não foi de uma hora para outra. E o que eu senti que eles poderiam ter falado isso depois, de eu ter apanhado do jeito que eu apanhei. Eu entendo, como eu falei, o lado do torcedor. Eu também ficaria triste. Você ficou chateado que eles não expuseram isso? Você não quis, obviamente, em outubro, porque estava no meio da temporada. Exatamente. Né? E na última semana eu não podia falar porque era o clássico contra o Vasco. Sim. Como é que eu falo antes de uma decisão dessa minha pessoal, ia de encontro do que a gente ia fazer no final de semana, no meio de semana contra o Vasco. Não queria criar essa confusão toda, né? Antes do Bahia, talvez, do último jogo, poderia ser. Mas a gente tinha o Vasco em seguida. E aí ia mudar o nosso foco. Thiago vai embora e o jogo do Vasco. Eu não queria causar isso.
Então essa decisão foi tomada em início de outubro. E todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador, que chegou depois. Inclusive eu falei para ele pessoalmente, mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia. A minha ideia foi tomada lá atrás por coisas que não tem aqui o que falar. A tua mudança, aí vou só insistir nesse ponto, mas enfim, tua mudança, óbvio, tem a ver com a questão familiar, né? Sim. Você tem o Iago e o Zago morando na Inglaterra, tua mulher também, a Isabelle, mas teve também coisas que te chatearam dentro do Fluminense, é isso? E por isso que você decidiu? Não digo dentro do Fluminense, mas no entorno do futebol em si, né? No futebol brasileiro em si. Eu sempre, desde o início que eu cheguei, a minha conversa com o presidente, com as pessoas responsáveis, seria mudar algumas coisas que, na minha visão, funcionam bem aqui fora para que pudesse levar. Mas isso causa tempo, leva tempo, na verdade. Mas a gente conseguiu, de alguma forma, trabalhar de uma maneira conjunta em algumas melhorias, né, não digo de performance, mas de repente de estrutura, na parte interna de alimentação. Por exemplo, o restaurante no Fluminense que a gente conseguiu colocar, conversando com o presidente, foi muito solícito, muito rápido, resolveu, sabe? A parte de recuperação melhorou muito ali e eu fico feliz de alguma forma ter feito parte disso, sabe? Os atletas me ligam, às vezes agradecem as coisas que eu pude, de repente, ter agregado para que eles pudessem hoje estar vivendo um dia a dia tranquilo, sabe, nesse sentido de recuperação, né, de performance. Sim. Cara, eu fico super feliz porque, assim, eu tive alguns sacrifícios de deixar minha família aqui fora. Sim. Foram 1 ano e meio longe da minha família. Se isso não quer dizer amor pelo clube, eu não sei mais o que seria amor, sabe? Depois, a minha prioridade foi voltar para eles, estar mais próximo, e de terminar minha carreira aqui, já que eu via que eu tinha condições de continuar jogando. Porque senão, se não tivesse nenhum clube, principalmente um especial como o Porto, a minha decisão seria terminar minha carreira em dezembro. Eu não ia mais continuar jogando. Mas como surge um clube como o Porto, com a história que eu tive, que não foi da forma como eu queria há 22 anos atrás, eu falei, cara, esse ciclo precisa ser fechado. E eu achei e senti no meu coração que era um clube que eu deveria estar. Outros bateram na tua porta, Thiago, nesse processo? Teve alguns. Europeu? Teve alguns. Antes do Fluminense, muitos. Sim. E depois que eu decidi que eu ia voltar para a Europa, teve alguns também. E eu senti que eu deveria ter voltado para cá. Justamente pela história não ter sido fechada da forma como deveria. Mas o teu amor e o teu carinho pelo Fluminense continuam? Sempre. Sou tricolor até o último dia da minha vida. Vejo os jogos até hoje, acompanho, torço, ligo, mando mensagem, tenho amigos lá dentro, enfim. Mando mensagem para o mister de quase todos os jogos. Mister, calma, não precisa entrar em campo, por exemplo. Calma. Vai devagar. Sabe? Então, a gente tem uma relação muito legal assim. E, cara... Você acha que você volta a trabalhar lá em outra função em algum momento? É um desejo do Thiago? Não sei te dizer. Hoje eu não sei. O desejo que eu tinha, desde o momento que eu saí em 2008, seria voltar. Isso eu nunca neguei para ninguém e nunca mudou isso na minha cabeça, no meu coração. Tanto que quando surge a oportunidade, não surge, mas eu fui nos diretores do Chelsea falando que eu não iria renovar meu contrato. Eles não tinham me oferecido nada, mas eu fui para não ter essa possibilidade. Você tomou a iniciativa? Tomei a iniciativa antes deles virem falar comigo que eu estaria voltando para o Brasil. Porque desde quando eu saí, eu sentia no meu coração que eu teria que fazer aquele movimento. Por carinho... Nesse Chelsea Fluminense, nessa mudança, você falou que teve outros clubes que te procuraram. Esses clubes europeus, é isso? Tinha oportunidades que outros não fechariam a porta? Sim. É? Sim. Alguma que você possa revelar, não? Eu não gosto de falar. Vão achar que, não teve nada.
Sim, tá bem. Mas enfim, cada um acha o que quiser achar. Mas a minha decisão foi voltar para o Fluminense. Foi voltar. Por carinho, por amar o clube e principalmente por gratidão. Porque quando eu passei a pior fase da minha vida aqui no Porto, indo para o Dínamo de Moscou, nessa transição, o Fluminense foi o clube que abriu as portas para mim. Teve outros 2 do Sul que abriram, por eu ter jogado lá. Mas eu falei, cara, eu vou pro meu time de coração. E depois tudo que eu fiz, que aconteceu comigo no futebol, da história que eu consegui construir, foi sentimento de gratidão ter voltado. Eu tenho que voltar para lá. Na minha cabeça, para encerrar a carreira. Mas Papai do Céu não quis assim. A carreira do atleta tem seus loopings, tem suas voltas. O que você tem achado do Fluminense? Dupla de zaga? Cara, eu fico muito feliz, assim, sabe? Pelo fato de eu ter feito parte desse clube novamente, por ter chegado num momento tão difícil do clube, brigando pelo rebaixamento, de ter conseguido... Eu não consegui títulos como esses aqui, né? Sim. Mas eu acredito que o título maior foi não ter deixado o Fluminense cair para a segunda divisão. Não sozinho, mas com os outros responsáveis que lá estavam. No ano seguinte, de fazer um super ano, um ano bem satisfatório, classificando para a Libertadores. E, de alguma forma, não de ter deixado o time pronto, porque eu não fiz nada sozinho, né? Mas o time se reconectou com um bom jogo bem jogado, bem elaborado. Eu acho que o Mister tem uma grande parcela de contribuição para essa confiança desses atletas. De um momento para o outro, assim, entenderam a maneira dele de jogar, sabe? E eu, quando vejo, eu sei que está acontecendo aquilo porque ele pediu, sabe? Então eu fico muito feliz, porque tricolor de coração, torço sempre, vou torcer sempre pelo Fluminense. Em Fla-Flu ainda é mais especial, ainda mais agora, depois de tudo que aconteceu nessa semana com o nosso amigo, que você sabe que é muito meu irmão. Fiquei muito sentido, acho que até mais do que ele. Deixa eu te perguntar de Felipe Luiz. Já estava na minha pautinha, mas é que você levantou e eu acho que é importante a gente falar, porque, cara, você é uma das vozes querendo ou não, do futebol brasileiro. E essa notícia pegou todo mundo de surpresa. E talvez ela revele um pouco do puro suco do futebol brasileiro e caminhos que a gente não deveria tomar, né? Como é que você viu essa saída do Felipe Luiz? Se te surpreende de alguma forma, se te surpreendeu de alguma forma, e se de fato é uma coisa que o futebol brasileiro tem de lado ruim. Cara, o futebol ele é muito dinâmico, assim, né? Fica até difícil de eu falar, porque quando você fala de um amigo, você sente mais, né? E parece que você quer defender Sim. ele a todo custo. Mas poderia ter sido qualquer um nesse momento. Eu acho que o tratamento não foi adequado. A demissão não foi no momento justo. Você ganha um jogo de 8-0, depois de estar vindo de um momento turbulento. Eu não sou flamenguista, mas eu sou atleta de futebol e sei o quanto é difícil você se preparar para uma temporada toda. O Flamengo jogou a final do Mundial contra o Paris Saint-Germain. Os atletas não tiveram muitas férias. Não tem tempo de você desconectar e conectar de novo de uma maneira como se fosse apertar ali um botão e ligar. Então você leva tempo, principalmente um time que ganhou praticamente tudo, você leva um pouquinho mais de tempo para se reconectar com aquilo de novo. E eu acho que é um pouco disso que está passando com os atletas, com o clube em si. E aí você ganha um jogo de 8-0, vai para uma final de competição. De repente, essa reconectividade com os títulos, com as coisas boas, poderiam voltar no final de semana. Você corta porque você acha que
da tua cabeça que não vai dar certo. Ou que você não acredita. Mas há 3 meses atrás ganharam tudo. O que mudou em 3 meses, sendo que teve quase um mês aí no mês sem jogo? Então eu acho que são algumas coisas, algumas desculpas que não... Essas pessoas que estão nesse meio não deveriam tomar ou falar. Não quer? Tá tudo bem. Mas seja verdadeiro, seja sincero. Foi na madrugada também, né? 2 horas da manhã e depois de um jogo, cabeça quente, aquela coisa toda. E não foi pelo jogo. Sim. Não foi pelo jogo. Já tinha tomado essa decisão há alguns dias. A decisão seria tomada depois do jogo, aconteça o que acontecer. Tanto que foi 8-0 e aconteceu. Você vê o Filipe Luís, é que repercutiu muito aqui na Europa, né? Especialmente na Inglaterra, também repercutiu bastante, porque o Filipe jogou lá no Chelsea. Você vê o Filipe Luís já capacitado, por exemplo, para treinar aqui? Para treinar na Europa, um time de primeira linha? De primeira linha. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E repercutiu por quê na Europa? Porque o Filipe fez apesar de não ter vencido o Mundial de Clubes, enfrentou gigantes e foi muito bem em todos os jogos. Perdeu, faz parte do futebol ganhar ou perder. Né? O maior exemplo, eu falei para um amigo meu esses dias, o maior exemplo dos últimos tempos que eu tenho, que eu vi, é o Kompany, no Bayern de Munique agora. O Kompany subiu com o Burnley, caiu com o Burnley no ano seguinte e foi contratado pelo Bayern de Munique. Rebaixado. Rebaixado na Premier League. Aí você tenta imaginar, mas por quê? Porque as pessoas não viram resultado, as pessoas viram trabalho. Ele chegou no Bayern, primeiro ano campeão. Esse ano vai ser campeão, provavelmente, de novo. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer ver. Resultado ou trabalho. O trabalho te leva ao resultado. E o resultado daquele jogo ali pode acontecer qualquer um. São 3. Pode perder, empatar ou ganhar. Mas se você tem um trabalho constante, isso provavelmente lá na frente vai te dar grandes frutos e grandes títulos. E isso que o Filipe teve no Flamengo não foi aleatório, foi trabalho. Porque além de ser muito fã, eu sou muito amigo. Ele ia lá em casa, a gente não falava isso para não criar nada entre torcida, essas coisas de rede social, a gente conversava muito. Tem uma vez que eu saí do meu treino foi à tarde. Liguei pro Filipe 6 horas porque a gente ia tomar um café, algo do tipo. Era 6 horas. Ele mandou uma foto do estacionamento do Ninho do Urubu. Olha de onde eu tô saindo. Eu falei, cara, o treino não foi de manhã? O treino foi às 10, eu acho. Tô saindo daqui agora. Isso as pessoas não sabem. Então o Filipe, ele vivia o Flamengo. E eu acho que... tenho certeza que essa decisão não poderia ter sido dessa forma tão desleal com esse grande profissional. Boa. Vamos ver se ele aparece aí, se ele pinga aí no futebol europeu, né? Acho que tem muita gente torcendo por ele. Muita gente torcendo por ele. Final de temporada europeia vai causar muitas coisas. Isso é verdade. Deixa eu entrar no tema seleção brasileira contigo. Cara, você é o único zagueiro, né? Com 4 Copas do Mundo. Não sei. 4 participações. Sim, se eu não estiver errado. E a gente está às vésperas de uma Copa. Todos conhecem o Thiago, todos sabem da experiência do Thiago. Na última Copa, foi a tua última convocação, né? 2022. Sim. Teu último jogo com a seleção foi o jogo contra a Croácia. Na última Copa, você disse que logo depois do jogo, que talvez você não conseguiria vencer esse título como jogador. Né? Mas agora, como a gente estava falando, passinho a passinho, a tua carreira te trouxe até aqui. Você está num clube que disputa a Liga Europa League, você está num clube que disputa o Campeonato Português, na liderança, você vem jogando. Você se imagina ainda, é um teu sonho jogar essa próxima Copa do Mundo, Thiago? Olha, lá atrás, quando acaba o jogo, você falou do jogo da Croácia, já me veio na cabeça... E eu já vou falar dele, mas...
é esse momento. Se eu conseguiria ou não. Naquele momento eu falei, cara, eu não consigo chegar na próxima Copa em condição de estar desempenhando bem para poder ser convocado e tentar ajudar. Eu acho que isso não vai acontecer. E mesmo dentro do vestiário eu falei, cara, eu acho que foi minha última vez com essa camisa. E passou vários filmes na cabeça. E aí, como a gente vem conversando agora, né, nessa entrevista, futebol ele vai passando anos, temporadas, você está vendo que está em condição, você se sente bem em estar jogando, enfim. É uma possibilidade grande. Carlos, a comissão, conhece o Thiago Silva em si. Preciso aqui ficar cavando, eu não gosto de ficar falando de uma situação para parecer que eu estou cavando uma convocação. Se não tiver que ser convocado, não vou ser. Se tiver que ir para a Copa, eu vou. Eu acho que os nossos planos ele já está bem traçado, Papai do Céu. Eu fazendo a minha parte, estando bem fisicamente, enfim, tecnicamente, eu acho que isso ajuda muito. Até porque é um jogo de uma competição muito, muito curta, né? Eu vi algumas pessoas falando e é realmente verdade. Você não tem que jogar uma temporada inteira em alto nível, quase 10 meses de temporada. É um mês, são 8 jogos agora, né? 8 jogos? São mais um, né? 8 jogos. Um pouco parecido com o Mundial de Clubes, né? Exatamente. E você foi um dos melhores zagueiros da competição. Exatamente. Eu acho que eu tenho essa mínima condição para poder fazer um Mundial como eu fiz no Mundial de Clube, por exemplo. Mas, cara, eu sou o Thiago, assim, que eu não gosto de ficar... Parece que estou cavando alguma coisa, eu não estou cavando nada, eu me sinto bem. Se ele quiser contar comigo, Thiago Silva está à disposição. Se não quiser, está tudo bem, é a minha tarefa, procurei fazer da melhor maneira possível. Mas o Brasil tem hoje. É óbvio que daqui até a Copa a gente tem surpresas ruins e surpresas boas, né? Você viu o que aconteceu com o Rodrigo, por exemplo. Mas o Brasil tem hoje uma dupla de zaga titular mais ou menos definida, Marquinhos e o Gabriel. E se você fosse convocado, não seria nenhum problema para você, por exemplo, ficar no banco de reservas, mesmo com o estatuto que você mesmo ganhou durante a sua carreira. Não é por aí. Cara, aonde eu passei, eu não coloquei no meu contrato que eu deveria ser titular. Aí as pessoas ficam debatendo isso para tentar encontrar... O treinador vai fazer a escolha dele. Sim. Se ele quiser que eu jogue, eu vou jogar. Se ele não quiser, eu vou respeitar. Um exemplo agora há pouco, Porto e Sport. A gente brigando pelo campeonato. O Farioli me deixou no banco esse jogo. Eu entrei no final por causa da lesão do Kivia. E tá tudo bem. Faz parte do nosso esporte. Agora, as pessoas acham que ele vai ficar lá, vai criar um grande problema e não vai ser legal. Mas as pessoas só pensam nesse problema. E a coisa boa que, de repente, possa se trazer com a experiência de ter jogado 4 Copas. De um momento pontual, você mandar uma mensagem ou, de repente, estar com um treinador, porque vai ser a primeira Copa dele. É experiente? Mas em outras competições. É vitorioso? Muito. Mas, de repente, o que de repente o Thiago possa ajudar nesse nível de competição que já jogou 4? Sim. Não estou falando que o Thiago vai ganhar o título de Ancelotti, não é isso. Mas a contribuição, eu acho que é interessante não só para a comissão, mas para os atletas também, sabe? Mas eu estou super tranquilo com o meu coração, eu estou em paz. Alguém da comissão chegou a falar contigo nesse período, agora com o Ancelotti? Não. Isso não aconteceu. É que você tem esse contato, né? Eu joguei com o Rodrigo, né? Eu joguei com o Rodrigo no RS Futebol Clube. O Rodrigo era o capitão, o Caetano, né, no caso. Trabalhei com o Ancelotti no Milan e no Paris. Enfim, a gente se fala, mas nunca aconteceu, você vai ser convocado ou não vai ser convocado. Isso nunca aconteceu.
sabe? É mais conversa de outras coisas lá de trás, enfim. Você acha que tem, Thiago, um pouquinho de caça às bruxas depois que termina uma Copa e o Brasil não ganha? Sempre tem. E você caiu um pouco nessa, junto também, por exemplo, com o Casemiro, que demorou agora para voltar para a seleção? Você sente que com jogadores mais experientes isso acontece? Aquela demanda no Brasil de não, tem que mudar tudo. Eu acho que um pouco desse sentimento atrapalha algumas pessoas a tomada de decisão, assim. Porque se você pega a Argentina é campeão do mundo com jogadores muito experientes, né? Não é um time muito jovem, né? E você vê que eles fizeram um time muito mais experiente do que a Juventude. Colocou um ou outro ali que encaixou super bem, no caso do Enzo, né? Sim. E aí no Brasil, quando você não se ganha, tá tudo errado e você tem que mudar tudo. Mas quando você muda tudo, é difícil de você, de uma vez, encontrar 23 jogadores que vão se entrosar e vão fazer a melhor temporada possível com a seleção. Até porque vocês estão juntos durante, 10 dias. 10 dias. Como é que você faz? Então, esse processo de reformulação, na minha visão, Thiago, tem que ser devagar. E você... Não é porque o Thiago, mas... ele tem 38, que eu acho que foi a idade da Copa. Não serve mais. O fulano tem 36, não serve. Como que não serve? Tem gente até com 34, às vezes, que já... Você está entendendo? Então, eu acho que essa reformulação ela tem que ser devagar. Ela não pode ser tão brusca da forma que foi. Cara, e Copa do Mundo... Esse é um dos motivos que a gente sofreu tanto nesse ciclo, você acha? Não tenha dúvida. E foi queimando o treinador? Não tenha dúvida. Porque se você vai mudando muitos treinadores, ou, sei lá, deixa lá para pensar no que você vai fazer, as pessoas, eu acho que já tem que se programar para um plano B, né? O Ramon ficou lá, mas provavelmente não seria ele o treinador da seleção brasileira. E aí você faz alguns jogos, mas sendo que ele, sei lá, convoca quem ele quer, tira todos aqueles lá que estavam dando resultado, porque na cabeça dele ele tem que fazer isso, né? Sei lá, coloca o Ramon, convoca esses aqui e o treinador principal que vier depois ele vai trocando. Porque depois cai no colo do cara. Não ganhou porque convocou esse, convocou aquele, fulano. E de repente a culpa não é nem do Ramon. Eu não acredito que tenha sido culpa dele. Mas essa coisa demorou muito a acontecer de encontrar um treinador. Sim. Sabe? E aí o tempo vai passando. Vai passando. E você não tem muito tempo de preparação. Aí você vai no escuro para uma Copa do Mundo. Com a seleção brasileira tá tudo bem. Se tiver todo mundo num mês perfeito, vai brigar pelo título. Mas se é, no caso, uma outra seleção de menos expressão, você vai para passear. A gente agora está com um treinador extremamente vitorioso. Acho que é inquestionável. E as costas largas que ele tem até para fazer a convocação que ele quer. Sim. Ele tem essa carta, né, na manga. Mas você conhece o Ancelotti. O que pode fazer as pessoas acreditarem, os jogadores ou a própria torcida, acreditarem que o Brasil com o Ancelotti pode ser campeão mundial? O que ele vai integrar na tua cabeça e aportar para que a seleção consiga? Cara, você acabou de falar, esse lado vencedor dele. Isso impacta nas pessoas. E em todas as ligas que ele passou, ele venceu. Né? É claro que a gente falou de Mundial, que é diferente de competições de clube, mas trabalhando com pessoas, ele é fenomenal. Ele é fenomenal. Ele consegue transmitir para os atletas um sentimento daquela competição que tem que ser, vai acontecer, acredita que vai dar certo, sabe? Um cara muito trabalhador nesse sentido, um estratégico da parte defensiva por ser um bom italiano, eu conheço bem. Enfim. Primeiro pensa lá atrás, depois... Exato. E essas competições de tiro curto, não só essas, mas
basicamente essas, você precisa ter uma parte estrutural defensiva bem e depois lá na frente, cara, se você não tomar gol com a seleção brasileira, no mínimo você vai fazer. Pode olhar os números dele agora nos últimos jogos. Poucos gols sofridos. Fez muito? Não. Mas não tomou tanto. E quando você não toma, essa chance te aumenta de vencer, cara. Principalmente em seleção brasileira. Um golzinho lá na frente, aí você pega um Neymar num dia inspirado, um Vini, né, um João Pedro agora que tá fazendo gol a 3x2. Não para. Rafinha no Barça. Enfim, a volta do Casão, que já teve uma mudança extraordinária. A gente conhece bem o Casão. Então é isso, cara. Esse lado dele vencedor, a torcida ela tem que acreditar. Eu, como um bom brasileiro, acredito sempre. E agora, mais do que nunca, com o comandante que eu conheço no cargo. Você falou do Neymar? Debate no Brasil amplo em relação à convocação ou não convocação do Neymar. Como é que você vê esse debate, Thiago? Ruim, né? É ruim o debate? Eu acho que é ruim. Qual que é a tua opinião? Eu acho que não tem que ter debate. É? Ele estando bem fisicamente, saudável, ele tem que ir. Essa é a minha posição, pensamento Thiago Silva. Eu, treinador hoje, Neymar bem fisicamente saudável. Ele voltou agora, mas tá saudável, senão não estava jogando. Do jeito que ele tá agora, ele tem que ir. Hoje você levaria sem... Por quê? Vou te falar uma coisa que aconteceu Fluminense e Santos no Maracanã. Tá. Neymar voltando de lesão no Santos. Neymar joga ou não joga? O adversário, eu, falei, acho que não joga, mas vai entrar. Fominha, conheço. Vai entrar. Se ele vier pro jogo, ele vai entrar. Escalação, Neymar no banco. Opa, vamos tentar fazer o resultado antes dele entrar. Esse é o pensamento. Neymar entrou no jogo, foi 1-0, acho que o jogo pra gente. Acho que foi, cara. Gol do Samuel no final. Isso. Ele já estava em campo. Quando ele entra, tá 0-0. Mas você vê que a fisionomia dos nossos jogadores, não de medo, mas de apreensão, o que ele vai fazer agora? Isso causa em qualquer equipe. E não é o Neymar. É o Neymar, é o Messi, é um Vini, é um Rafinha no Barcelona. Quando você perde essa referência no teu time, o outro time está mais confortável. Eu me sinto assim. E a maioria dos jogadores eu tenho certeza que também. Isso é global, né? Não é só no Brasil. É geral. Agora, você vai com o Brasil para a Copa do Mundo sem o Neymar. É o Brasil já, né? Já tem todos esses grandes jogadores. Mas se tem o Neymar ali, né? Porque eu vi algum debate, ele pode ficar no banco, será que ele vai gostar? Ele tem que estar. Lá o Ancelotti vai decidir. Né? Primeiro vai decidir se convoca, né? Mas eu acho que tem que convocar. O Neymar estando ali, para outra equipe, já é uma dor de cabeça tremenda. Saber o que ele vai fazer. E outra, o Neymar em campo ajuda os outros. Porque a responsabilidade ele chama para ele e tira dos outros. E os outros jogam mais leves. Então as pessoas têm que entender esse cenário que o Neymar causa. Então esse debate, para mim, é ruim, cara. Ele é o artilheiro da nossa seleção, cara. Ele passou o Pelé, cara. A gente não tem essa... Ele passou o Pelé, rapaz. Quem que é o Pelé para nós? É o maior de todos. O Neymar passou o Pelé em gols. Levaria, então. Se o Thiago fosse o treinador. E já agora para março ou só lá? Não, levaria agora já. Já levaria agora. Agora. Até para ele, Neymar, se sentir importante novamente. Porque enquanto atleta... por mais que, sei lá, o Ancelotti está pensando em levar ele só na final, lá, na última. Mas se não tiver uma conversa daqui até lá, o cara possa, de alguma forma, eu não vou mais, eu não quero. Desmotivar. Se desmotiva, se desinteressa, enfim. E eu acho que o jogador ele precisa estar interessado, precisa estar motivado. Se você tem essa conversa, vamos agora jogar um jogo, outro você fica no banco, a gente vai ver. Cara, isso pro atleta, ele se sente importante novamente, cara. E eu acho que a gente precisa dele. Não é só pelas qualidades que eu tô falando. A gente precisa do Neymar. O Neymar é diferente de todos os outros atletas que a gente tem na seleção.
Com todo respeito aos outros que são grandíssimos jogadores, eu gosto de todos eles. Mas eu acho que todo mundo fala isso, independentemente do jogador. Eu tenho essa impressão. Se você perguntar pro Rafinha, pro Vini, pro João Pedro, que jogam ali na frente, pro Estevam, o Neymar é referência, cara. Aí você tem tua referência no campo. Pô, cara, que isso? Vai facilitar o trabalho dos outros. Ah, tem que correr pro Neymar. Lógico que tem que correr pro Neymar. Ele vai decidir pra gente. Tem que correr. Correram para um tal de Messi na última Copa, né? O que deu? Para terminar esse bloquinho seleção, eu fui entrevistar o Rafinha recentemente e eu perguntei para ele do jogo contra a Croácia. Uhum. Ele falou que ficou, acho que 3 dias sem dormir depois do jogo contra a Croácia. E me contou um pouquinho dos bastidores ali do pós-jogo. Para você, Thiago, eu não consigo nem assistir aquele gol do Neymar mais, porque sempre me dá... foi aquela pico de euforia para depois uma decepção muito grande. Eu queria que você me contasse daquele momento, queria que você me falasse daquele momento para você. Como é que foi viver aquilo? Você não consegue e faz com que eu volte lá atrás pensar tudo isso. Né? Esse, infelizmente, é meu trabalho. Mas talvez isso sirva lá para frente de muita coisa, não? Por um grupo de jogadores. Com certeza. Não, a parte da brincadeira aqui foram dias bem complicados. Assim. O Rafinha falou que ficou 3, eu acho que eu fiquei mais, acho. Sem dormir. Sem dormir. Eu acho que teve até uma foto que rodou na internet da Isabelle, né? Que ela estava no Cruzeiro e acabou a competição, eu fui pro quarto e fiquei na varanda lá de costa pensando na vida. Aí ela bate uma foto assim, posta nas redes e tal. Esse é meu dia com o Thiago, tipo uma coisa assim, né? E realmente foi daquela maneira ali, assim. Sem dormir, pensando na vida. Porque, na minha visão, eu criei uma grande expectativa que seria possível da gente conquistar o título. Não por apenas ser seleção brasileira, mas por ter uma excelente seleção para disputar. 2 jogadores por posição de alto nível, assim. E eu criei essa expectativa na minha cabeça que, como era a minha última e com aquele time tinha que acontecer. E quando você cria expectativa e as coisas não acontecem, a tristeza ela é maior. E eu acho que eu fiquei aí mais de uma semana, tanto que eu saí dali do Catar, fui para Maldivas com a minha família, que eu não queria ir para lugar nenhum, ver ninguém. Então fui praticamente me esconder. E aí fiquei mais uma semana lá. Mas o final do jogo foi sentimento de muita tristeza. Assim. Passa vários filmes na cabeça, né? Você reviu o gol? Que a gente toma? Muitas vezes. Porque você é um cara que gosta de estudar, né? Você consegue mapear? Eu sei que é difícil essa pergunta e eu vou te falar porque o jornalista faz, mas a gente já sabe que vocês não vão querer queimar ninguém do lance, né? Uhum. E eu acho que, faz parte. Mas você consegue mapear o erro principal como equipe? Cara, num jogo de futebol só acontece o gol por causa de alguns erros. Sim. Às vezes 1, às vezes 2. Normalmente são vários erros que sucede com que você toma o gol. Nesse lance específico, apesar das pessoas falarem de um atleta específico, por que ele foi para frente, eu não vejo tanta, como é que eu posso te falar? Tanta culpa nesse atleta. Porque a nossa seleção era uma seleção que era sempre jogando muito para frente, apesar de eu entender que estava na prorrogação, de por que pensa no segundo gol, ao invés de defender. Mas se de repente a gente faz o segundo, ninguém ia falar isso. Se naquela bola ele vai para frente, consegue roubar, a gente faz o gol, porque do outro lado tinha mais 2 atletas. Eu entendo tudo isso. Mas você colocar a derrota apenas num atleta porque ele foi para frente com a decisão errada, quantas decisões erradas eu já não tomei na minha vida? E a nossa seleção era uma seleção que tomava muitos poucos contra-ataques, muito poucos gols. E outra, a Croácia colocou 2 gigantes na frente para fazer gol de cabeça, tentar uma jogada aérea, de lateral, de escanteio, falta, o que seja. Eles fizeram gol de contra-ataque e com o pé. E
e um chute muito mal chutado, né, na verdade. Que desvia no Marquinhos e tira o Alisson, porque se o Marquinhos não tá, o Alisson ia encaixar ela como se nem lance de perigo seria, né? Mas as pessoas, como você falou, tem que encontrar alguém para tentar justificar uma derrota. E nós, atletas, a gente não vê, porque a gente sabe que no jogo seguinte pode ser nós, tomar uma má decisão. Quantas vezes eu já não errei ali atrás e tomei um gol por perder uma bola aqui? A gente tá falando do Newcastle. Teve um jogo no Newcastle que eu fui driblar o cara, a bola escapou, o cara fez o gol, perdemos o jogo 4-1. Como é que eu me sinto? Eu me sinto como se fosse ninguém, sabe? Então você culpar as pessoas, apontar dedo, é difícil. Ainda mais para nós atletas. E as pessoas têm que parar um pouco e pensar, quando a gente aponta, um dedo tá para lá e 3 tá para cá. Então 3 dedos tá apontando para você, um tá para lá. Só pra gente ter um pouco da consciência da gente quando aponta o dedo pra pessoa de mais ou menos saber o que tá fazendo. E a culpa não foi do Fred. A culpa não foi do Fred nesse lance, como culparam ele. Como em 18 culparam o Fernandinho com a cabeçada, a bola desvia nele, gol. Fatalidade. Isso acontece no esporte, às vezes pra gente, às vezes pro adversário. Pra gente encaminhando aqui pro final, falar de Champions contigo, foi aqui nesse estádio que você ganhou a sua, né? Foi. Estávamos aqui. Verdade. Finalzinho da pandemia. E o mais engraçado daquele jogo é que você sai muito cedo, né? Você se machuca. 15, né? 16. No primeiro tempo ali. Como é que foi para você viver aquele momento de vencer a Champions, mas não podendo ajudar dentro de campo? Cara, acho que foi bem mais complicado do que eu imaginei. Porque eu imaginei uma complicação com a possibilidade de ajudar em campo, que era enfrentando o City, que era o, né? Era favorito. Era muito favorito naquele jogo. Então essa dificuldade eu já imaginava, mas eu não imaginava tanta mais dificuldade como do lado de fora. E quando eu acho que eu sinto com 15, eu saio, eu sou atendido, enfaixo a perna e falo, não pode ser, cara. Não pode ser. Aí eu volto, jogo mais 10 ou 15, algo do tipo assim. Aí não aguento, eu falo, cara, jogando contra o City a 70%, 60%, eu vou ferrar com tudo que nós fizemos na temporada. Em algum momento eu vou sentir, o Foden vai lá e vai fazer o gol. E aí eu peço substituição, dou esse tempo aí pro Christian sem aquecer, que foi mais 10, 15. E saio do jogo, o Tuchel me tira. E aí eu fico praticamente como assistente dele ali atrás. Como não tinha torcida, a gente ficava na arquibancada, na primeira fileira. E dava para ouvir, né? E dava para ouvir tudo, tinha acho que 30% da capacidade do estádio. E tentando inflamar a torcida de alguma maneira, gritando. Enfim, eu nunca sofri tanto num jogo de futebol como eu sofri nesse jogo. Porque passou o filme do ano anterior, né? Que a gente perde pro Bahia e a gente... logo na sequência, Lisboa e depois Exato. Porto. A gente perde o ano anterior com Paris, eu perco, e no ano seguinte eu tô na final e saio com esses 30 minutos aí, onde passava vários filmes na cabeça, e eu sendo treinador e assistente do Tuchel naquele momento ali. A gente vai ter agora um Chelsea Paris Saint-Germain, né? Curiosamente, caiu essa entrevista bem nas vésperas desse duelo. Você vai torcer para quem? Primeira pergunta. Dá para escolher? Cara, eu acho que não dá, não. Porque o que dessa você vez eu vou ficar em cima do muro. Não, essa você pode. Eu já estava à espera disso. Mas é que o que você viveu no Paris Saint-Germain foi mais longevo, talvez, né? Mas o Chelsea foi muito intenso. Foi. Não sei nem o que te dizer desse jogo. Assim, que vença o melhor. Passei anos maravilhosos em Paris. 8 anos em Paris. A metade depois no Chelsea. Mas no Chelsea foi mais intenso. Mas eu acredito que essa intensidade tenha sido também pela história que eu consegui criar na Europa, no mundo do futebol, com o Paris Saint-Germain e um pouco com o Milan, né? Então essa intensidade do Chelsea condiz muito com o que eu vivi no Paris, né? E um desses confrontos no Stamford Bridge, dia 11 de março, aniversário da minha esposa,
eu faço o gol que dá a classificação para o Paris. Depois de um 2-2, a gente sai perdendo 1-0, Davi e Luiz empata. Depois eles fazem 2-1 e eu faço 2-2 na prorrogação também, assim. E a gente classifica no dia do aniversário da minha esposa. Isso foi em 2015, não sei foi te 2015. Eu tenho o lance aqui. Esse dia foi um dia muito especial para mim. Então, de repente, tenha condicionado também esse jogo com a minha ida para o Chelsea, com a história minha de futebol, seleção brasileira, e fez com que tivesse sido da maneira intensa como eu vivi esses 4 anos. Tá, a Champions mudou tua carreira, então? Mudou. Mudou. E eu espero que eu possa ter a oportunidade ano que vem de disputar a última dela, na minha carreira. Quem sabe? Porto? Quem sabe? Porto. Deixa eu te perguntar do jogo em si. Agora você vai ligar o teu modo comentarista, tá? Como torcedor, não deu muito certo. Como comentarista, Chelsea e Paris Saint-Germain hoje. Chelsea e Paris Saint-Germain, não é que eu fiz alguns estudos, eu vejo muito futebol, né? O calendário do Chelsea é insano, né? Sim. Chelsea jogam 7 jogos em março, o Paris joga 4. É quase 50% a mais nas pernas. Isso, de repente, possa, não digo facilitar, mas na parte física eu acho que o Paris possa estar um pouco mais preparado. Mas a Premier League te prepara muito para as coisas difíceis, né? A dificuldade que o Chelsea tem nessas competições, o Paris tem, mas eu acho que é diferente essa intensidade, essa diferença, sabe? Paris vai estar muito bem preparado, porque a gente já conhece a escola Luiz Henrique de Ser. O Chelsea está se reconectando com o novo treinador. Por incrível que pareça, eu acredito, vendo o jogo do Chelsea, já estou vendo a mão dele ali naquele time. Sim. Um pouco ainda do Maresca, mas ele já colocou, introduzindo algumas coisas dele. Tem favorito? Eu não colocaria favoritismo nesse jogo, não apenas por ter jogado nos 2 times. Sim. Porque eu acho que vai ser um jogo muito difícil de você decidir quem vai passar. De repente, possa ser por esse sentido físico que eu estou falando, para o Paris, para o lado do Paris. Um pouquinho mais para o lado. Um pouco mais para lá do que para cá, por esse sentido aí. Mas o jogo jogado em si, não tenho muito o que te dizer de favoritismo. Eu não gosto de favoritismo, né? De falar sobre isso. Porque eu acho que futebol tudo pode acontecer. Pode atrair também uma coisa diferente, né? Exato. E te perguntar então, já que você não... Nessa você não vai falar de favoritismo, mas quem é o favorito hoje? Quem está jogando mais bola no mundo para ganhar a Champions, ô Thiago? Para ganhar a Champions? Hoje, né? Tudo bem que o futebol é muito dinâmico, Sim. Você tem mais uns meses aí até o final da temporada, mas... Não, essa eu não vou ficar em cima do muro não, porque é um estilo de jogo que eu gosto, que estou acompanhando bastante assim também. Apesar de eu ter sido rival durante algum tempo, é um time muito forte que se fortaleceu nos últimos anos. Por mais que não tenha vencido algumas competições, que deveriam ter vencido, mas por algumas situações não venceram, é o nosso maior rival, o Arsenal, que eu acho que está numa temporada incrível, com a confiança como não se via. E, para mim, outro é o Bayern de Munique do Company. Podem se enfrentar na final, né? Sou super fã do Company, assim. Agora, ainda como treinador, estou começando a ser, porque né, tá apenas no início. E o jogo do Bayern é muito interessante. É muito interessante. E Aquele 2-4-4. Perseguição algumas vezes no campo, o zagueiro que vai perseguir o extremo, o meio até onde der, depois recupera a bola, volta para a posição. Enfim, tem que ter uma energia e um encaixe, um entrosamento incrível, porque o zagueiro que sai da posição muda com o volante, se o volante não tiver para poder defender entrosado, não consegue. E o Harry Kane com aquelas... Esse cara é... baixando. Esse cara é insano. Esse cara e o Benzema, para mim, foram um dos mais difíceis assim, que eu enfrentei, né? Eu falava muito do Eto'o, mas esses dois,
ele te deixa numa posição que você não consegue encontrá-lo. Porque são 9 e não estão lá como 9. Tá como 10, tá como 6. Hoje em dia, o Kane joga de vez em quando, sai lá a bola lá com o Kimmich como volante. Às vezes como zagueiro. Então onde que o zagueiro vai lá pegar ele? Aí cria superioridade e vem atacar. Você não pode ir lá, né? Senão você sai. Poder pode, mas você vai. É o que ele quer. Tudo que ele quer. E o Benzema fazia a mesma coisa. Então, pra mim, esse cara aí é um dos melhores atacantes, assim, do mundo, né? Você acha que ele é subestimado? Esse cara é incrível, rapaz. Eu enfrentei ele no Tottenham. Sei do que eu tô falando. E assim, o Tottenham, com algumas equipes que não eram as melhores, ele fazia 35 gols na temporada, 40. Não ganhou título, mas não joga só, né? Aí agora que ganhou, não vai parar de ganhar. E não vai parar de fazer gol, porque a confiança dele com os títulos, com o time que ele tá jogando, como tá jogando, a tendência é que ganhe muito mais. Por isso que eu coloco eles também como favorito de ganhar a Champions esse ano. Boa. Para terminar só as perguntinhas, Zago e Iago. Esses caras vão jogar pela seleção inglesa ou seleção brasileira? Já fala agora pra gente não ficar criando expectativa, Thiago. Cara, eu sinceramente eu não sei te dizer. Assim, eles obviamente têm a opinião deles. Eu não vou aqui revelar para não criar nada demais. Sim. Mas eles têm 3 grandes opções, né? A francesa, pela nacionalidade, pelos 8 anos de Paris que nós tivemos. Tá concorrida demais, hein? Brasil, obviamente, pelo lado do pai pesa um pouco, por eles terem acompanhado as 2 últimas Copas. De repente isso possa ser um peso no coração deles para a tomada de decisão. E a Inglaterra, por ser um país que eles estão vivendo, estão gostando e amando. Enfim, o Iago está na sub-15 da Inglaterra já. O Zago ainda não foi convocado. O Iago, provavelmente, a base toda ele vai jogar pela Inglaterra. No profissional, depois ele pode mudar essa opção dele. Mas se ele for até lá gostar, é bem provável que ele siga o seu coração de continuar onde ele está. Mas eu, sinceramente, eu não sei te dizer qual vai ser a escolha. Eu não quero interferir. Eu quero deixar com que eles tomem essa decisão, porque, de repente, possa ser a decisão da vida deles, assim, e eu não quero interferir. Se puder ajudar, eu ajudo, mas não vou falar. Maravilha. A mãe falaria. A mãe falaria. A mãe falaria e já deve estar falando direto, mas eu não falo. Mas falando o quê? Aí é que é o ponto. Não vou te colocar. Deixa quieto. Ó, pra terminar, que isso aqui já virou um podcast, né? Já ficou longo. A conversa, quando é boa, vai embora. Não, mas ó, é assim, ó, tem um joguinho que eu vou fazer com você. Geralmente coloca o cara numa saia justa, mas não é, não. É uma coisa divertida que me sugeriram aqui lá da TNT. Não é de quem jogou mais, não. Não. É o seguinte. Você vai dar nota para os jogadores mais difíceis de marcar. Jogadores que você enfrentou. De 0 a 10. E aí você pode dar uma pequenina justificativa se você quiser. Eu vou falar aqui alguns nomes mais difíceis de marcar. Você pode dar 10 para todo mundo também, mas vai no teu critério. De 0 a 10. Vamos lá? Vamos lá. Haaland. E pode falar da característica também. É Haaland, como é que eu não falo 10? É 10? É porque eu não sei os outros nomes, né? Mas especula isso. Exato. Vai vir aí. Eu vou colocar uma média para todo mundo e depois você parte. É tua estratégia, você joga. 8. 8? O que mais te chamou a atenção? Explosão? Que era mais difícil? Explosão... cara, tem um lance incrível contra o City no Stamford Bridge, que o cara vem com a bola, ele abre para trás de mim, e como eu não vejo o movimento, se ele vai para lá me cortar, eu abro um pouco para tentar ampliar minha visão. Quando eu amplio, ele volta para minha frente. Tem esse lance. Ele me leva, quando eu vejo, ele já passou. Misericórdia, só rezar agora. Ele chuta, o Santos faz uma defesa do cara. Acho que foi no 4-4. Depois você vê esse lance.
Esse lance pra mim me chamou a atenção, assim. E impulsão na área, colocação, tem um imã, assim, pra fazer gol, sabe? Mbappé. Esse você treinou muito. Mbappé, eu enfrentei mais ele no início, né? Ele tava no Mônaco. Ele ainda não era o Mbappé de hoje, mas... você dá a nota do que você jogou, né? Eu posso colocar nessa época uns 6 pra ele. 6. Uhum. Cristiano Ronaldo. 10. Sem papo, furado. 10. Falar o quê? Eu falar, é técnico, é tudo. Messi. 11. Pode falar. 11. De 0 a 10, 11. 11. Uhum. Neymar. 10. 10 por tudo que a gente já conversou e a gente sabe que ele tem. E eu acho que, na minha visão, o Neymar também colocaria o Messi como 11. Eu também acho. João Pedro. João Pedro. Enfrentei ele no Watford, no Brighton e agora no Chelsea. No Mundial, 8. Tá ali com... O João Pedro se movimenta muito, né? Demais. É isso que eu tava tentando, porque eu coloquei o Haaland de 8 e falei, né? O João Pedro, ele é basicamente na mesma linha do Benzema e Kane, assim. Não digo tecnicamente falando. Não, mas eu digo de movimentação, de sair de você, de fazer quase um falso 9, assim. Sim. E é forte fisicamente. Você acha que ele é fraco, você chega e ele já te dá uma trombada. No Mundial eu dei uma nele que eu falei, caraca, o moleque ficou mais forte do ano passado para agora. Lautaro Martínez. Cara, o Lautaro é bom, hein? Chatinho, hein? Uhum. Tá sempre no lugar. Mas o Lautaro eu enfrentei poucas vezes, né? Vamos colocar 7 também. Boa. Lewandowski. Leva eu vou colocar na linha do Haaland 8. 8. Matador. Benzema. Cara, Benzema eu vou colocar 9. 9. Harry Kane. Lembrando que você deu 10 pro Neymar, 10 pro Cristiano, 11 pro Messi. Eu vou colocar 9 também. E o Suárez, para fechar. Suárez? Não o do Sporting. Não, sim. Suárez eu vou colocar 8. 8. Era difícil de marcar, muito chato. Neymar fala que ele batia muito de primeira, muito né? Chato, muito chato. Quando você tentava, de repente, chegar para achar que ele ia dominar, ele já chutava, ele já sabia. Já sabia onde estava o gol, já sabia tudo, assim, sabe? E às vezes ele entrava por dentro de você, assim. Tentava te driblar. Não é que ele tem a habilidade do Neymar para te induzir por um lado e sair por outro. Às vezes ele entra dentro de você assim e passa. Eu enfrentei ele, ele estava no Ajax. A primeira vez eu acho que eu enfrentei ele. Acho que ele nem sabe disso. Falei, mano, esse cara é chato, mano. E aí fui pegando implicância com ele por causa disso. Então, por isso que eu coloco ele nesse ranking. Esse aí foi o 0 a 10 com o Thiago Silva. Thiago, obrigado. Você sabe que eu vou fazer uma coisa aqui que é para já ficar na câmera, né? Se bater campeão português, Europa League, enfim, se conseguir os títulos bem importantes nessa temporada, temos que fazer um repeteco disso aqui já com um troféu aqui atrás. Marcado. Tá? Vou colocar ele aqui. Já fica aí a galera do Porto já de olho, que eu vou cobrar. Irmão, obrigado, viu? Obrigado, tá? Tá aí, Thiago Silva, para TNT Esportes Brasil.